Bom dia, tudo bom? Bom dia, professor. Tudo bom, Nani? Bom dia, Ju. Bom dia. E Que aí, bom te gente? ver, que bom ver vocês. É bom ver vocês também. Então, gente, ontem, segunda, né? Como eu tinha falado para vocês à tarde, teve a reunião do colegiado, né? Ficou A gente decidido. recebeu, eu recebi o e-mail, pelo menos. Tu recebeu, Ju? Percebi. Agora vai ter o retorno, né, das nossas atividades, né? Dia 16, Presenciais. né? Isso. Porque o que que acontece? Na segunda-feira que vem é o dia que os professores vão se reunir lá no complexo aquático para organizar salas, poder organizar, a gente vai ver quais são os grupos que poderão ter paciente, que é um outro impasse que está sendo discutido, se vão trazer pacientes, se, né? Pois é, a gente recebeu um cronograma onde diz que a gente vai para o estágio na UTI no Hospital Regional de São José. Isso foi decidido, foi autorizado ontem. E aí a gente recebeu o e-mail também, né? Aí a gente vai Aham, ficar lá no hospital. Só que o que acontece? Lá eu estava lendo o documento, o hospital autorizou 3 alunos por período. Então, o que, que eu estou pensando? De repente, dividir a turma em 2 grupos com 3 alunos, né? E aí o aham, grupo vai começar, tô imaginando assim, das 8 às 10, o outro das 10 ao meio-dia, por exemplo. Ou aham. conforme for a dinâmica lá também, de repente vai um grupo, como vão ser 4 encontros, se eu não estou enganado pelo que eu vi no calendário, ou de repente fica um grupo um dia, uma manhã toda, das 8 ao E meio-dia, outro amanhã enquanto toda, né? isso, o outro Tem fica que ver umas o que, que duas. tem que ver o que, que vai ser mais produtivo, né, prof? Se É, nessas horas a gente consegue ter uma produção legal e já trocar, né? Porque daí até sair, é, entrar, porque perde esse tempo, né? então, eu não conheço lá o TI, sabe, Nani? Aí eu liguei para uma Aham. amiga minha que trabalha lá para ela poder me falar como é que é a rotina, como é que funciona, né? Ela já me esclareceu alguns pontos. O que que acontece? Lá também tem uma situação na hora de evoluir, né? Porque parece que são poucos computadores. Pelo que eu É, entendi, também tem uma outra situação que não é só a questão de evolução, né? É o número de alunos dentro do ambiente. Então, eu também não sei se essa proposta que foi sugerida pela universidade de dividir vocês em 2 grupos de 3 na mesma manhã também vai ser produtivo. Então, a gente vai ter que ir lá, como tu mesmo falou, fazer a experiência, sentir, ver como é que foi o atendimento, né? E uma das coisas até que eu coloquei ali como sugestão é, de repente, a gente fazer essa evolução de forma remota, né? Então, assim, a gente pega um computador, vocês em casa, ó, faz a evolução, manda, a gente manda para eles, e aí o é professor... porque a gente fez o estágio no regional, no quinto e no terceiro, né, Ju, se eu não me engano, né? Foi. De neuro e ortopedia no regional e a gente teve bastante complicação assim na hora de evoluir, assim. Pois é, o professor Júlio falou isso também, foi bem complicado, Espaço, né? computador, daí tinha o pessoal do estágio da enfermagem, a residência, e era bem conturbado, assim. Naquela época não tinha esse problema do coronavírus, então a gente conseguia meio que driblar essa situação, né? Mas agora, se evitar aglomero, ainda mais no hospital, na situação que a gente está vivendo, é complicado, né? Sim, aí a gente tem que agora sentir o clima. Eu estou torcendo que vai dar tudo certo, estou torcendo também que a Não, de equipe uma lá da maneira ou de outra, UTI vai nos de uma acolher maneira ou bem, de, né? de uma maneira ou de outra na vida sempre dá certo alguma coisa, né, prof? Nunca não fica. Bom dia, tudo bom? Seja bem-vinda. Mas Então, é. a Que gente entrou. a gente está muito assim contente com esse retorno, né? E aí o que que a gente também está bolando para essas 2 semanas, né? Porque como teoricamente a UTI vai ser liberada só a partir do dia primeiro, né? A gente vai ter 2 semanas. Então a gente está organizando Uhum. um calendário que cada dia que vocês irão até a Unisul
vai ter uma atividade especial. Então, por exemplo, na segunda-feira que vem é um dia que todo mundo, os alunos vão ficar em stand-by para os professores poderem organizar, né? Então, quarta-feira, a gente vai se encontrar lá, que eu vou dar uma aula especial só de exames laboratoriais, vou falar... Legal. Estou montando uma coisa nova, por mais que os grupos já tenham visto algumas coisas comigo, eu vou passar algumas coisas sobre avaliação, sobre como fazer a evolução, né, o SOAP, como que a gente vai evoluir o paciente. Então, assim, eu vou meio que preparar vocês para voltar, assim, dar aquela aquecida. Então, a gente vai falar sobre exame laboratorial, eu vou fazer um meeting, assim, de imagenologia, vou falar tudo sobre raio-x, tomografia, ressonância, pelo menos, assim, as principais coisas, o que você vai olhar numa tomografia e vai enxergar numa tomografia, o que tu vai ver, sei lá, numa ressonância de um determinado segmento, o que é aquilo que o fisioterapeuta é obrigado a ver, né? Então, eu acho que esse remember, assim, vai ser muito bom. E para quem nunca viu, ou não sabe mesmo, vai ser a possibilidade de aprender, assim, né? Porque agora, mais do que nunca, gente, os exames laboratoriais, os exames de imagem vão começar a fazer parte da rotina de vocês clínica, né? Então, às vezes até o exame vai poder te dizer o que tu pode ou não pode fazer, né? Com o teu paciente. Então, é importante a gente se familiarizar com isso. E aí eu tenho aqui um arquivo com várias imagens, eu vou preparar agora nesse feriado uma espécie de jogo, assim, com tomografia, ressonância, raio-x, e a gente vai se dividir em duplas, trios. A gente teve alguma coisa no decorrer das disciplinas, só que é assim, bem superficial, né? A gente olha e vê assim, tá, legal. Não, eu sei como é que é. É aquela brincadeira que eu falo da sabedoria bovina, né? Isso aí, beleza. A nossa aula mesmo de radiologia, ressonância, assim, até a professora, acho que não tinha, né? Um professor... era novidade. Né, prof? Até para a professora porque a gente questionava para ela uma situação e ela dizia assim, tá ali, ó, vocês não estão vendo? Não estamos vendo. Então, até... Meu Deus, o que eu vou fazer? E assim, não é culpa de ninguém, porque o que acontece? Quando a gente começa a estudar imaginologia, é uma disciplina que ela é muito densa, né? Ela é uma especialidade médica, né? E a gente ter noção, são 3... Quem é um médico radiologista, ele faz uma extensão de 3 anos. Então, tu imagina, tu faz medicina 5, a gente vê isso em mais 6 meses. 3 anos, né? A gente vê em 6 meses o básico, assim, né? E a gente utiliza muito da anatomia para poder ver uma imagem, né? Então, hoje até, o tema da nossa aula de hoje vai ser raio-x de tórax, né? Vou esperar mais 2 minutinhos para o pessoal ir chegando. Qual é a grande dificuldade quando a gente começa a estudar imaginologia? A gente vê a estrutura lá no laboratório de anatomia como se tivesse uma visão 3D, né? Eu olho a peça anatômica, vamos imaginar que a gente está no anatômico e a gente vai ver uma caixa torácica, né? A gente sabe que no interior da caixa torácica a gente tem os pulmões, a gente tem o coração, tem o espaço mediastino, a gente consegue visualizar. Eu consigo ver no laboratório, quando eu estou tocando na estrutura anatômica, que eu tenho uma parte anterior, eu tenho uma parte média e eu tenho uma parte posterior, não é assim? Se eu tivesse que fazer uma descrição anterior, eu sei que eu tenho o externo, tenho aqui as cartilagens intercostais, tenho os arcos costais anteriores, isso que eu estou vendo na parte anterior, a clavícula. Na parte média, eu vou ter os órgãos, na verdade? E na parte posterior, eu tenho ali as costelas que estão saindo ali da coluna vertebral, tenho a coluna vertebral, tenho a escápula. Então, é como se eu tivesse fatiado, deixa eu pegar aqui meus bonequinhos. Então, é como se eu tivesse fatiado aqui... É que eu sou nerd, tá, gente? Eu tô todo mundo aqui, tá? Então, eu acho que esse boneco aí não tem pulmão. Vou pegar um que tenha pulmão aqui, peraí. Aqui. Corda, Julia. Aqui, ó. Vou pegar o Luke Skywalker aqui. Aí, deixa eu botar... Ficou meio estranho, né? Mas... Desculpa, deixa eu botar assim. Ficou melhor, né?
Ficou. Tá bem. Então, é como se a gente estivesse dividindo Ai, ele. mulheres. Não, mas foi boa, né? Ficou esquisito, assim, mas tudo bem. É como se a gente estivesse dividindo na imagem dessa forma, né? Sim. Então a gente vê tudo de forma em 3 planos. E quando a gente vê uma imagem, ela está num plano bidimensional. A gente vê uma sobreposição de imagem. E é aí que bate o desespero no aluno. Porque a gente não consegue, muitas vezes, fazer esse exercício. Outra coisa que apavora, tomografia e ressonância. Porque a gente está acostumado a ver tudo num plano anterior e num plano posterior. Quando a gente vê num plano axial, que a gente acaba dividindo a estrutura em parte superior e inferior, a gente é como se a gente estivesse olhando o indivíduo de cima, isso assusta, porque a gente não estuda o órgão estratificado, né? A gente olha a estrutura anatômica como um todo. Então, assim, quando a gente começa a estudar tomografia, ressonância magnética, é tu olhar o órgão em uma outra configuração, né? Tá todo mundo me escutando bem? Tô sim. Ah, tá. É que eu vi que a imagem da Júlia travou, achei que tinha dado um... Ô, prof, Oi. deixa eu te fazer uma pergunta, nada a ver com Não tem radiografia. problema. Até para esperar as meninas depois, para não ficar repetitivo o nosso assunto, né? Voltado à ventilação mecânica invasiva. Tá. Eu tava lendo sobre a hemodinâmica na ventilação mecânica não invasiva. Tá. E achei, assim, bem complicado de ler e de entender. Consegues me explicar alguma coisa desse assunto? Consigo. Tá, Sim, mas vamos por cima, partes. só para eu ter Uma noção. brilho. Tá. O que tu entendeu? Vamos começar pelo que tu entendeu. O que tu acha que é? Por que tu tá rindo, Ju? Do brilho. Ah, do brilho, Preciso de um brilho. Uma luz. Então, eu sei que a hemodinâmica ela tem a ver com circulação sanguínea, né? Tá. Tem tudo a ver com circulação sanguínea. Fala de líquido, mas o líquido é o sangue. Show. Tamo bem. Transportado. Isso, beleza. Beleza. Só que assim, na ventilação mecânica, li, não entendi, não... Tá, entendi. Eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar a imaginologia com a tua pergunta, pode ser assim? Vou compartilhar a tela. Pode. Agora é 8h41, as meninas vão entrando, eu tô gravando. Se tu não quiseres falar nisso, porque eu acho que eu não sei se tem alguma coisa a ver. Tem tudo a ver, e foi uma ótima pergunta, e isso é uma dúvida assim, ó, de todo mundo. E foi muito boa a tua pergunta. E tem tudo a ver com a nossa aula de hoje, tá? Ai, ótimo, então, adoro. Eu vou... E é ótimo, assim, às vezes... Até vou falar a verdade, porque assim, eu tô tendo ventilação mecânica agora com a professora Carol, que a gente ainda não conseguiu fazer, né? Eu e a Ju. Então, a gente esbarrou nesse assunto, assim, só que daí a gente tá bem nebuloso. Aí eu falei assim, eu vou ver na aula com o professor para ver... Tá bom. O que a gente consegue ter mais uma... Até para ti, tá, Ju? Presta atenção. Só não vai chegar lá para Carol e vai dizer assim, o professor Jonathan disse que não é isso. Não vou falar nada. Não vai me jogar na fogueira. Né? Não vou falar nada. É só porque, assim, quando tu lê, e é uma coisa que a gente não tem domínio, né? Não é uma coisa que... até não é uma coisa que tu gosta muito, vamos dizer assim, né? De ser sincera. Tá bom. E daí tu lê e tu parece que tu tá... Obrigado. Aí tu volta de novo lá no capítulo que tu começou a ler no início, e daí tu lê até a metade, tu volta de novo, e daí tu não entende de novo. Tá bom. Então, Anani, presta atenção agora aqui. Se tu fizer alguma coisa, tu já sabe o que vai acontecer contigo. Já, pode deixar. Bom, então vamos começar com o pé direito. Sejam bem-vindas, né? Nosso segundo dia de estágio virtual. Então, obrigada. Vamos iniciar amanhã, né? Maravilhosa. Tem aqui a praia, né? O sol. Dá para a gente começar leve, né? Vamos imaginar que nesse momento a gente está assumindo um plantão. Então, essa imagem ela vai se repetir sempre que a gente se encontrar. Então, vamos imaginar que a gente recebeu o plantão do nosso colega e agora a gente está entrando no sistema TASI. O sistema TASI, como eu falei anteriormente, é o nosso prontuário virtual. Ali tem toda a história de vida do paciente. Se esse paciente ele já internou
outras vezes no Caridade ou até mesmo em outras instituições, porque o sistema TASI é uma espécie de Word da área da saúde. Todos os hospitais têm TASI. Versões diferentes, mas eu posso compartilhar a chave. Então, se eu estou com a Dona Maria nesse momento, alguém está com o áudio ligado e está vazando para mim, peraí. Então, o que acontece? Se eu estou recebendo a Dona Maria nesse momento e eu vejo que ela estava lá no Hospital São José, eu vou mandar um e-mail, vou pedir a chave, eu consigo ver tudo que ela fez lá no Hospital São José, por exemplo, tá bom? Pensando hoje, né, nesse momento, ali, o TASI ele diz o dia que o paciente internou, o estado que ele chegou ali, quais foram as condutas iniciais, eu vou ver quantos dias ele já está ali, porque se o meu plantão é 12 por 24 e ele chegou na segunda-feira, ele já está 48 horas ali dentro, né, do ambiente hospitalar. Então, nesse período, já ocorreu aí vários plantões. Eu preciso saber a evolução dele. Beleza, já sei o diagnóstico clínico, sei que é um paciente que é DPOC, chegou exacerbado, suspeita de corona, bem encracado, vou começar a ver os exames laboratoriais, que eu até comentei isso aula passada, né? Então eu já estou aproveitando para fazer a lavagem cerebral, né? Então os exames laboratoriais, eles são muito importantes, porque o exame laboratorial, ele vai me ajudar a entender qual é o estado de saúde atual do paciente e qual a conduta que eu vou realizar tentando solucionar algum problema. Talvez os dois principais exames que o fisioterapeuta ele tem que estar familiarizado para ir para o estágio é a gasometria, pensando nos exames laboratoriais, é o principal. E o segundo exame é o raio-x de tórax, esse que é o que a gente vai explorar bastante. Ah, prof, tem tomografia, tem ressonância, tem outros exames laboratoriais. Gente, tem dezenas de exames de imagem e de laboratório. É fácil ou é difícil? É bem fácil. Quem baixar os aplicativos lá que eu comentei é uma mão na roda, porque muitos aplicativos já têm ali um link que é para esclarecimento. Então, isso já ajuda bastante. Às vezes, quando a gente tem um pouquinho de dúvida na anatomia radiológica, existe também aplicativo só de anatomia radiológica, anatomia sistêmica. Isso ajuda bastante para a gente poder correlacionar a imagem do exame com a anatomia, tá bom? E aí, em cima dessa triagem que eu vou observar os achados radiológicos, os achados laboratoriais, aí eu vou traçar minha conduta. A Nani deve estar pensando, o que é esse achado que eu não estou achando é porra nenhuma, né? O achado é tudo aquilo que é anormal, né? O achado é tudo aquilo que é algo que salta aos meus olhos. Então, por exemplo, se a gasometria, o paciente tem uma acidose, significa lá na fisiologia, né, não tem aquela curva ascendente e descendente. Se é uma acidose, significa que o paciente está retendo muito CO2. Então, ele não está ventilando ou ele não está respirando, que foi a pergunta até da aula passada, que eu perguntei. O que é ventilar e o que é respirar? A gente já entende que ventilação significa entrada e saída de ar. E o ar entra e sai de dentro dos campos pulmonares através da contração da musculatura respiratória. Então, quando o músculo contrai, entra o ar, quando o músculo relaxa, o ar sai, ok? O que é respiração? É hematose, é troca gasosa, é difusão de gases. Então, isso eu tenho que estar bem ligado nesses dois conceitos. Ô, prof, quando fala em exame, assim, ó, o raio-x mais a gasometria, e daí logo já vem para mim a escuta pulmonar, sabe? Perfeito. Para meio que associar essas obstruções que estão tendo, né? Essas trocas gasosas que não estão acontecendo, essa respiração dificultada, para confirmar se, até para apurar essa audição que a gente não tem muita prática em ausculta, né? Normalmente a gente ausculta e tem muita dificuldade para identificar esses ruídos, né? Tá. Então, eu acho que eu meio penso assim, verifiquei raio-x, verifiquei gasometria, verifiquei raio-x e escuta pulmonar para a gente ter essa ideia do que realmente é onde está a obstrução. Beleza, você está totalmente correta na sua ideia, porque se a gente for olhar aqui na escalinha, ó,
Eu vi o TASI, vi como é que o paciente estava até o momento, verifiquei o raio-x da manhã, porque o raio-x ele é tirado todos os dias, em alguns casos até 2 ou 3 vezes no mesmo dia. Então, se a gente está assumindo o plantão às 7 horas da manhã, o raio-x ele é feito entre 5 e 6 horas da manhã. Então, quando o fisioterapeuta chega, o raio-x já está pronto. O exame laboratorial ele é feito na madrugada. Então, quando você abre o sistema, já tem ali todos os exames ali, todo o gasometria, exame de sangue, série vermelha, série branca, né, exames de enzima, tu vai ter todos os dados ali. Aí, tu olha a radiografia, tá aqui o prof, né? Olhei a radiografia, olhei o exame, li, tô pensando lá no que eu li no TASI, tô pensando no que o meu colega que passou o plantão falou para mim. E aí, sim, eu vou no box do paciente, para dar bom dia para ele, para ver se esse paciente ele tem um despertar, vou ver se esse paciente está usando algum tipo de medicamento. Então, até foi uma das coisas que eu comentei. O paciente está lá, tu deu bom dia, Nani, o paciente não abriu o olho, tu deu bom dia, o paciente não manifestou nada, passou uma caneta no pé do paciente, não teve reflexo, fez estímulo doloroso, o paciente não disse ai, não fez expressão de dor, opa, esse paciente está chumbado. Vou olhar para o lado, vou ver que tem lá as bombas de infusão. Lembra da aula passada que a gente comentou da bomba de infusão? Tem sim. lá as drogas, aí tu vai ver que o paciente está totalmente sedado. Então, pô, o paciente Ô, prof, na prática, assim, não se olha primeiro as bombas de infusão e já deduz que ele realmente está sedado, ou primeiro vê o paciente para depois... Não, tu viu a bomba de infusão, tu viu que tá ligado? Fentanil, midazolam, noradrenalina. Tu já sabe que todas essas drogas são sedativas. Tu já vai saber que o paciente está rebaixado. Tu vai olhar para o ventilador mecânico, viu que o cara está em modo controlado? Ele só vai ficar em modo controlado se o paciente está sedado, tá? É bem difícil. Tá. O paciente ele tem um nível de sedação, tá bom? Tu tá correta nisso. E aí chega no ponto mais importante que tu falou, a ausculta pulmonar. Porque a ausculta pulmonar, ela vai te dar a real impressão da imagem. Porque muitas vezes, gente, tu olha um raio-x inicialmente ele parece que está tudo bem, e aí tu vai fazer a ausculta, tu percebe que tem entrada e saída de ar, que é o murmúrio vesicular, mas tu percebe que tem algum estertor crepitante ali, tu percebe que tem até algum som que tu não consegue identificar. O que está fazendo aquele ruído? Né? O que está gerando aquele som estranho? Né? E aí hoje eu vou dar um pulo do gato básico para a gente correlacionar esses 3 exames aí. Então pensa comigo. Quando tu percebe que tem entrada e saída de ar, é ótimo, né, Nani? O paciente está ventilando. Agora, se durante essa ventilação tu percebe que tem uma espécie de crepitação, um ronco, existem 2 tipos de ronco. Existe o ronco por excesso de secreção. E normalmente, esse ronco, quando tu associa a tua ausculta e às vezes tu faz movimentos ali, como tempe, ou compressão, descompressão, tu vai perceber que muitas vezes ele é um ronco e que ele é um ronco que às vezes pode ser bolhoso, ou ele é um ronco que se desloca até mesmo no momento da ventilação do paciente, tu percebe que na expiração existe um deslocamento, um aumento. Então esse aumento desse som mostra que tem secreção ali naquele paciente, tá bom? Normalmente isso vai acontecer. Quando tu pega e tá escutando o paciente e tu não consegue muitas vezes escutar esse ronco, tu vê que tem uma espécie de som equalizado. Às vezes não é nada de secreção, às vezes é só um ronco aéreo. O que é isso? O paciente muitas vezes teve uma traqueomalácia, tem um aumento da traqueia devido ao balonete. Às vezes é um ronco de transmissão, é o próprio respirar do paciente, e isso faz com que aumente o som. Então, depois eu vou te mostrar um sitezinho que tu pode ir escutando vários tipos de ausculta. Tem até um aplicativo, eu acho, que reproduz esses sons, tá? E o principal é o miadinho de gato, é o sibilo, né? Que esse é o broncoespasmo, né? Esse é o bem fácil. Ah, mas eu
comecei a ver lá no aplicativo, no site, tem dezenas de tipos de som na escuta. Sim, tem dezenas. Só que a gente aprendeu a escutar igual a escutar uma música, né? Às vezes tem pessoas que gostam de um determinado estilo de música. Vamos dar um exemplo aí. Samba. Quando fala no samba, a gente tem dezenas de artistas, não é verdade? Tem dezenas de grupos aí que tocam samba maravilhosamente bem. E a cada década o samba ele muda, né? Ele tem uma influência de algum ritmo, de alguma corrente, de algum movimento, mas tudo é samba. A ausculta pulmonar é a mesma coisa. Se a gente sabe o básico não, né? Mas a ideia da ausculta, fica mais fácil da gente poder identificar o problema. Porque no momento que a gente aprende o que é normal, é mais fácil a gente entender o que está errado. Tá entendendo, mano? Às vezes, o raciocínio do fisioterapeuta, do médico, do enfermeiro é pensar no anormal. E às vezes a gente não sabe se está certo ou se está errado. Então, a minha ideia da aula de hoje é mostrar para vocês o que é o normal. Para lá na terça, quando a gente for discutir, a gente vai falar bastante do que está anormal. Tudo bem? Então, eu gosto de imaginar, eu sempre falo para o pessoal da radiologia que durante esse meu período de formado, eu dei aula 9 anos para tecnólogos, técnicos em radiologia, eu dou vários cursos de imaginologia junto com médicos radiologistas, com tecnólogos, e por causa dessa experiência e vendo muita imagem, eu aprendi muito sobre imagem radiológica. Assim como vocês, eu também... Não, que daí tu vai deixando o teu olho apurado também, né, professor? Exatamente, porque tu vai olhando... É igual a escuta. Sim. Isso. Então, aí assim, tu lê um texto uma vez, tu lê duas, tu lê três, tu meio que já tem aquilo lá contigo, né? Fica a memória. Não, perfeito. E assim, ó, o ser humano, gente, ele aprende não só por repetição, né? A gente é visual, a gente é auditivo e a gente é sinestésico. Tem gente que aprende mais vendo, tem gente que aprende mais escutando, tem gente que aprende mais fazendo. E tem gente que é que nem eu, tem que olhar, ver, rezar, gravar, tirar foto e rezar, para ver se o negócio anda, né? Então, quanto Eu mais também, a gente estimula essas vias, mais vai ficando um pouco mais fácil. Primeira coisa que eu acho importante o fisioterapeuta no primeiro dia de estágio saber é entender o A, B, C, D e o E. Por quê? Eu tenho um trauma em radiologia por 2 motivos. Né? Primeiro, eu sempre fui nerd. Eu sempre gostei de anatomia. Minha mãe é enfermeira e eu nunca gostei de ler gibi. A minha mãe tinha uma enciclopédia lá da Barça e um dos livros da enciclopédia era um livro de anatomia. Eu passei assim, ó, anos brincando com aquele livro ali, botando folha em cima, desenhando, lendo, pensando, viajando. E esse livro tinha uma série de experiências, sabe? Tipo, vamos fazer um pulmão de brinquedo. Pega uma bexiga, pega uma garrafa, bota uma borracha, puxa, a gente vê lá a pressão positiva, a pressão negativa. Eu não tinha noção que um dia eu ia ser fisioterapeuta, que eu ia trabalhar com aquilo. Mas eu, por ser viajão, né, ser médico, eu já brincava com isso. Então, quando eu comecei a entender melhor a radiologia, tudo aquilo que eu brinquei lá na infância começou a fazer um pouco mais de sentido para mim. Então, quando eu falo lá que a gente aprende e a gente vê em 3 planos, é uma coisa, isso é verdade. Só que agora a gente está vendo, por exemplo, um raio-x de uma criança. Quando eu olho esse raio-x, olhei pela primeira vez, me causou uma estranheza muito grande. Porque o raio-x de uma criança é diferente de um adulto, é diferente de um idoso, né? Por quê? Sim. Não só em relação ao tamanho anatômico, mas em relação à matriz óssea, né? Então a gente sabe que no decorrer da vida o esqueleto ele é fibrocartilaginoso, né? Ele é mais flexível, ele não passou pelo processo de sinostose, que é o processo de mineralização, né? De cristalização do osso. A criança ainda, principalmente recém-nascido, primeiro ano de vida ainda, o efeito piezoelétrico para ele ainda é muito pobre, né? Às vezes essa criança aí, quem gosta da PED, ainda está no seu desenvolvimento motor, ainda não assumiu a posição ortostática, não começou a dar os seus primeiros passos. Então a gente olha um raio-x de um neonato, de uma criança, a impressão que tem é que está tudo fraturado, que está tudo desorganizado ali.
Outra coisa, quando a gente olha um raio-x na PED, um raio-x na UTI, às vezes a gente olha e pensa assim, meu Deus, essa criança tem uma escoliose, essa criança tem uma hiperlordose, sei É a lá, primeira coisa que a gente olha, a né? Que gente tá olha, né? Pô, tá desconfigurado, tudo assim. torto aqui, meu Deus, Tá? vai ter que fazer uma cirurgia para organizar. E não é isso, né? Às vezes é justamente porque é um raio-x no leito, é um raio-x, por exemplo, de uma criança, é complicado da gente fazer, porque o técnico que chega ali, ele vai tentar colocar o mais próximo do ideal da técnica radiológica. Então, quando ele dispara o raio, existem alguns critérios, né? De posicionamento, alguns critérios na técnica que é o raio central, aonde que ele vai direcionar, né? O foco do raio-x, existe a distância foco-filme e principalmente a criança, no caso, não tem naquele momento a condição de fazer uma inspiração seguida de uma apneia. Porque quando a gente faz um raio-x de tórax, eu não sei se vocês já fizeram alguma vez na vida Já. de vocês, o que o técnico pede, né? Pede para a gente elevar os braços, inspirar profundamente e realizar uma apneia. Quando a gente faz isso, qual é a intenção do técnico? É preencher os pulmões de ar para configurar bem o espaço mediastino, gerar uma hiperinsuflação para que a gente possa ver de ápice a base como que está esse pulmão. Quando o técnico ele faz isso lá na UTI e o paciente está sedado, o técnico que é mais experiente, ele tenta observar o padrão ventilatório do paciente para tentar clicar no botão e fazer a imagem no momento da inspiração. Mas nem todo técnico tem essa noção. Ele chega lá, hoje eu cheguei atrasado da balada, tem que dar conta, são 20 raios, tem que ir rapidinho, porque a doutora Maria Helena já está chegando aí, a Nani, a fisioterapeuta, meu Deus, sem isso ela não consegue, eu tenho que dar um gás. Então chega ali, botou, puxa, pá, pum, foi. Ele não pensou nisso. E aí tu pega, às vezes, esse exame, esse raio-x, e às vezes tu olha assim, meu Deus, esse coração está aumentado, esse pulmão está diminuído, mas eu tenho que levar em consideração que é um raio-x de tórax, tá bom? E é Ô, no... prof, a gente compara com o anterior? Sim, a gente Sempre? sempre compara, né? A gente tem que fazer essa linha do tempo, sabe por quê? Porque às vezes o paciente ele chegou lá no pronto atendimento, ele fez um raio. Ele chegou na UTI, ele fez o segundo raio. Chegou no teu plantão de hoje, é o terceiro dia. São 3 imagens. E aí, tu pode ver que ele chegou, às vezes ele tinha uma telectasia. Aí ele fez uma VNI, não deu muito certo, teve que ser entubado. Continua dando pressão positiva nele. Tu vai ver que o pulmão, teoricamente, ele vai se expandir. Agora, se tu tá 3 dias e o pulmão tá fechando cada vez mais, alguma coisa tá errada. Esse paciente está evoluindo para SARA, esse paciente ele pode estar evoluindo para uma pneumonia, ou às vezes ele já estava com a pneumonia, ela está aumentando o seu grau, né, de extensão, de lesão. Aí tu vai ter que fazer estratégias ventilatórias para ajudar ele a reexpandir, e o médico vai fazer estratégias aí farmacológicas para tentar aí combater esse agente infeccioso, tá bom? O que é o principal agora nessa imagem? Aqui, à esquerda de vocês, a gente tem uma imagem sistêmica. Então, a gente tem ali o aparelho cardiorrespiratório. E à direita, vocês têm ali o sistema músculo-esquelético. Quando a gente olha uma imagem radiológica, a gente está enxergando tudo aí. E aí vocês devem se perguntar, professor, mas a minha professora disse que raio-x é só para ver osso. Não é assim que a gente aprende lá no início? Isso não é verdade. Óbvio, raio-x, eu vou conseguir observar as estruturas ósseas. Mas o raio-x, principalmente o de tórax, ele me traz várias informações sistêmicas. E esse é o ponto da nossa aula de hoje. Porque a partir de agora eu vou ensinar vocês a ter uma visão tridimensional numa imagem que é em 2D. Esse que é o pulo do gato. No meu primeiro dia de estágio, gente, a professora Juliana Paz, que é uma fisioterapeuta bem renomada, ela é professora, fisioterapeuta-chefe do Hospital Universitário aqui de Florianópolis. No meu primeiro dia de estágio, ela me mostrou um raio-x de tórax, né? E ela bem assim, o que tu tá vendo aí? Eu, tô vendo o sistema cardiorrespiratório, né? Já não era tão bobo, né?
Eu fiz que nem a Júlia, eu chutei para cima, tipo, para não me comprometer, vou dar uma resposta bem geral para não. Ah, tá, não, ok, Jonathan, tudo bem, não, isso é óbvio, né? Mas ela muito. O que são essas arranhaduras aqui? O que são essas coisas brancas aqui no pulmão, né? E eu, ai, fudeu a porra toda, eu agora, né? Isso aí são infiltrações, mas eu quis dizer que eram infiltrados, né? Aí ela olhou para mim e disse: infiltração tem lá no teu apartamento. Cara, acabou o estágio para mim, fiquei morrendo de vergonha, né? Aí ela viu meio que eu fiquei sem graça, assim, né? Pegou meio pesado. Depois, no outro dia, eu comi um livro de radiologia, virei a noite estudando, né? Ela vai me pagar, né? Ela, Jonathan, mesma coisa. O que tu tá vendo aí? Ah, professora, continuo vendo o sistema cardiorrespiratório. O que é essas coisas brancas? Além de serem infiltrados, a gente tem ramificações aí. Como assim ramificação? Sim, a gente tem aí o tramado vascular. Uma ramificação vascular. Ó, ramificação vascular, sim, dentro do pulmão a gente não tem só brônquios e bronquíolos, né? A gente tem um tramado vascular, que é composto de artérias e veias. Então, o que a gente vê aqui, essas arranhaduras, assim, essas ramificações, é a parte vascular do pulmão. Daí ela ficou olhando para mim, eu vi que ela deu uma tremida na base. Aí eu vi assim, puta, ganhei ela, né? Porque ela nem ela talvez teve tanta certeza que aquilo ali era secreção. Não é, gente. Um pulmão normal, um raio-x bem feito, eu tenho que ver essas ramificações, porque isso faz parte do nosso tramado vascular. Tudo bem? Então, vamos passar por um conceito básico. Eu sempre falo isso. O que é radiopaco e o que é radiotransparente? Radiopaco é tudo que aparece branco numa radiografia, não é isso que a gente aprende? E radiotransparente ou radiolúcido é tudo que aparece preto ou com tons de cinza. Concordam comigo? Sim! Ótimo! Sim. Que bom! Então, olha só, tem um pulo do gato aí que vocês quiserem anotar, é muito importante. Quando eu vejo osso, o osso que é saudável, o osso que brilha, o osso ele tem que aparecer sempre radiopaco, sempre branco. Quando que isso vai se alterar? Quando é uma criança, ele vai ter tons de cinza porque ele ainda não foi mineralizado. Muitas vezes não tem o processo aí de sinostose. Tudo bem? Sim. Quando é um paciente adulto velho ou um paciente idoso, ele pode aparecer acinzentado, principalmente nas extremidades das epífises dos ossos, né? Significa que já tem o quê? Diminuição da massa óssea, já tem uma osteopenia. Um detalhe, toda mulher que está na terceira idade, que já passou pelo período de menopausa, ela vai ter osteopenia. Então já vai ter tons de cinza, normalmente as extremidades dos ossos vai ter diminuição de massa óssea, então não se assustem, tá bom? Gênero feminino, por causa do paratormônio que se desregula a partir da menopausa, tem essa perda aí de sais minerais através do suor, né, da sudorese, através da urina, tá bom? Então, 99% do Nescau que está estocado aí no esqueleto ósseo, não sei se vocês sabem, é uma curiosidade, 99% do cálcio ele está estocado na matriz óssea. E 1% ele está livre na corrente sanguínea, para ajudar a gente a fazer contração muscular. Olha que maravilha. Só que a partir da menopausa, o paratormônio ele fica desregulado e ele acaba jogando esse estoque fora. Tá bom? Por isso que hoje, quando a gente assiste programas de saúde, eu vou dar o exemplo lá, o Bem-Estar, a gente ouve lá, o idoso tem que dançar, o idoso tem que pegar o maré alto, tem que fazer atividade física. Porque o que eles estão tentando explicar para a gente? Que o indivíduo precisa de efeito piezoelétrico, a gente precisa fazer movimento, a gente precisa estressar o osso, porque dentro da composição do osso a gente tem o pedreiro natural, que é o osteoblasto, né? É a célula construtora de osso. Uhum. O osteoblasto ele se excita através da contração muscular e isso gera o quê? Movimento, né, no osso. Falta um minutinho, pode ser que caia, tá bom, gente? Aí se cair, a gente retoma agora no segundo bloco, tá? Então imagina que o osso é como se fosse a minha régua aqui de gel. A parte externa do osso é dura e a parte interna é toda trabecular, é toda irada.